A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, gostaria de compartilhar nesta manhã um versículo que fala sobre uma família abençoada, que foi a família de Noé. A família de Noé era uma, era uma bênção, porque Deus olhou para Noé e viu graça em Noé. Viu que Noé era um homem justo, um homem fiel, e através de Noé Deus escolheu ele ali para estar pregando a palavra naquela época, nos dias de Noé. E aqui tem um versículo, em Gênesis 9, versículo 22, que me chamou a atenção e Deus gerou no meu coração de estar falando uma palavra para os irmãos. Fala que Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, foi saber fora os seus dois irmãos. Gênesis 9, versículo 22. Aparentemente é uma coisa que não é nada. Noé tinha feito uma vinha, tinha bebeu um vinho, se embriagou, e ali o seu filho mais novo viu a nudez do pai. O que aconteceu, viu a nudez do pai. Só é que depois que isso aconteceu, que ele falou, saiu fora e falou para seus dois irmãos pegou, foi lá, pegaram um cobertor, foram lá e cobriram o pai, cobriram a nudez do pai. E ali fizeram um ato. Não saíram e falaram para outras pessoas. Tem muitas das pessoas que deixam de receber as bênçãos de Deus porque as coisas que acontecem dentro de casa sai falando para um e outro. Igual Cã. Cã chegou e falou para os seus irmãos. Cã chegou e mencionou o que tinha acontecido. Ele não estava mentindo. Só que ele não poderia estar falando, ele tinha que agir, ele tinha que fazer alguma coisa. Era um momento dele ali, ele agir, ele fazer alguma coisa. E ele não fez. Seus dois irmãos foram lá, usaram com sabedoria, cobriram o pai. Depois que o pai despertou, que o pai ficou sabendo do que aconteceu, o pai chegou e falou no versículo 25: Maldito seja Cã. Amaldiçoou o filho. Tem muitas pessoas que com as atitudes deles, eles estão deixando de receber muitas bênçãos para o seu lar, para a sua casa. De estar mostrando a nudez da sua casa para irmãos e para pessoas que nem conhecem a Cristo Jesus. Nós sabemos que tem alguns versículos bíblicos que manda nós se ocultarmos. Por exemplo, Mateus 6,6 fala: quando for orar, fecha a porta do vosso quarto, ali coloca as vossas petições diante do vosso Pai, que o vosso Pai se fará presente. Ou seja, até em uma oração, muitas das vezes, tem coisas que tem que ser só nós e Deus, só eu e Deus. Ninguém pode saber o que eu coloco diante do meu Pai. Então são situações que às vezes nós pecamos por falta de vigilância. E tem muitas pessoas que não têm mudança nas suas vidas, nas suas casas, nas suas famílias, porque fica contando para um e para outro o que acontece dentro de casa. E a vida não muda e não tem mudança.
E muitas das vezes faz jejum na hora, consagra e não vê mudança. Mas por quê? Porque não consegue conter a sua língua, sai falando as coisas para um e para outro. E isso não pode. Cã foi amaldiçoado. Será que todas as pessoas que nós contamos as coisas, será que eles bem dizer nós com aquele que nós contamos para eles, ou eles saem mal dizendo nós para um e para outro? Reflita nessa palavra, meus irmãos. Busque entender e compreender. Cã, ele foi servo dos seus irmãos. Se você for buscar quem é a descendência de Cã na palavra, é só você ir para aqueles países da África. Aí você vai ver a dependência que a África tem, principalmente da Europa. Que outros países europeus, e muitos países eles são dependentes de muitas coisas, através de maldição que eles adquiriram. Ele adquiriu da sua descendência. Sabemos que nós temos uma descendência. Cã, Jafé e Sem. A humanidade ela foi encerrada aqui, na época de Noé. Nós somos descendentes de um desses três. Medite nessa palavra. Busque mudança de vida. Tome muito cuidado ao falar as coisas. Você tem um Pai Celestial, ao qual você, fechando a porta do vosso quarto, se ponha de joelho. Expresse as suas perdição para Ele, que ali Ele se fará presente. Dessas coisas se cumprir no natural, como fala lá em Lucas 12, versículo 2 e 3 ali, fala que não há nada em oculto que não venha a ser revelado, nem encoberto que não venha a ser sabido. Nós sabemos que as coisas irão vir naturalmente, mas tome muito cuidado, que muitas das pessoas não têm mudança de vida, não tem mudança na sua casa, na sua família, na vida do seu filho. O esposo não tem mudança na vida da esposa, a esposa não tem mudança no marido, e vive uma vida de conturbação, de perturbação, de contendas, de briga e desavenças. Muitas das vezes porque está falando que não convém, está falando coisas para pessoas erradas. Nós temos que contar nossas coisas para o nosso Pai Celestial. Aqui vai essa meditação para cada um dos irmãos. Medite nesse versículo. Veja com quem você está conversando. Veja se quem você está conversando é uma pessoa digna de estar sabendo coisas da sua casa. Coisas que no oculto só você, seu esposo, seus filhos sabe. E você está contando para um monte de gente, achando que está tudo normal. E eles estão maldizendo você e a sua vida não muda. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Fica essa reflexão para cada um dos irmãos. Que o nome do Senhor possa ser glorificado. Que Deus lhe conceda uma excelente semana. Que a paz que excede todo o entendimento esteja com cada um de vocês, em o nome de Jesus.